Boa noite a todos. O Divino Mestre Jesus possa nos iluminar, no desejo de Menezes, nos incluir, para que possamos nessa noite fazer essa reflexão de duas virtudes tão delicadas e que nós precisamos fazer dela exercício diário. Essas duas velas que se encontram ali naquele momento, naquela slide, é exatamente a prudência, é exatamente a paciência. Que essas duas chamas possam realmente habitar em nossos corações e que nós possamos sair daqui hoje com essas duas virtudes bem enraizadas em nós. Nós fizemos a proposta porque a nossa casa resolveu, nossa casa espírita, trabalhar as virtudes desse ano. Quem abriu os trabalhos desse ano foi a tia Severina. E a tia Severina fez uma dinâmica gostosa com a gente aqui, nos passando uns bilhetinhos, alguns que a gente tinha que tirar, um papelzinho para a gente saber que virtude que a gente teria que trabalhar. A minha falou prudência. Num determinado momento, a tia Severina pede para a gente trocar com o colega, com o irmão aqui, no ambiente, e eu troquei paciência. E eu levei esses dois papelzinhos para casa e fui refletindo. O que aquelas duas virtudes tinham para me dizer? E através do nosso reverencial, que você sabe que eu gosto sempre de trazer exemplos pessoais para as exposições que eu faço na casa espírita, eu fiquei pensando, falei, gente, a Ana foi tão iluminada, a direção da casa trazia as virtudes, porque é um dom de Deus. E que Deus nos deu esse dom para a gente desenvolver todas elas. E nós estamos em 2016 e nós vamos ver que nós não desenvolvemos quase nada. Só que eu fiquei um pouco lisonjeada porque eu descobri que foi a segunda psicografia de Chico Xavier, foi esse livro. Ele foi publicado agora. Qual que é o nome dele? Lições para Angelita. Né? Então eu fiquei muito vaidosa, que não combina com nós, com os ensinamentos da doutrina. E eu fiquei muito feliz. Quando eu peguei esse livro, ele é da educação infantil. Eu falei, o que ele vai me dizer com relação à virtude? E eu gostaria de abrir essa noite falando sobre essas indagações dessa menina inquieta Angelita, que eu também era essa criança inquieta. E ela fazia várias perguntas para a mãe dela. E uma dessas perguntas, ela quer saber da mãe dela, o que é virtude? Tu viste hoje, filhinha, aquela rosa tão rara de espécie formosa e cara lá nos jardins da vizinha? Seu conjunto esplendoroso exalava brancamente seus perfumes no ambiente, tornando delicioso. Pois em nosso coração podemos, qual uma estrela, ter uma rosa mais bela que deslumbra em perfeição. Entre nós, se denomina em nossa linguagem rude pelo nome de virtude, essa flor tão peregrina. Se a pudermos cultivar no mais íntimo do ser, viremos a conhecer o que é na vida voltar. Pois essa flor tão querida, o emblema, luz da pureza, é a mais sublime grandeza dos dias de nossa vida. Nascendo na alma imortal, ela sempre permanece. Desse modo, recrudesce o seu aroma eternal. Belas cinzas do existir em nosso ser se traduz pelas sementes da luz que buscamos espargir. Ela é a esmola pequena que se faz de coração ao nosso infeliz irmão, imerso na dor terrena. Ainda é o pranto que enxugamos, ou as lágrimas que vertemos quando a dor compreendemos dos nossos iguais que amamos. Ela é um gesto de bondade ou um pensamento formoso, um sentimento grandioso que exprime luz e verdade. É, em nosso coração, tudo que de bem existe. A virtude é o que consiste no ideal da perfeição. Pelas estradas do amor, a virtude nos conduz às culminâncias da luz, ao seio do Criador. E a proposta que eu faço com esse poema lindo dessa menina Angelita, tão curiosa e tão atenta e perguntando para a mãe dela tanta coisa, eu convido vocês que não sejamos essa flor rara, que estava lá no quintal da vizinha.
mas que a gente traga essa flor rara para dentro de nós. E que nós possamos desenvolver as nossas virtudes dentro dos ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita, ela vem como esse bálsamo. Através de suas obras, que são obras básicas da doutrina, ela vem nos colocar de uma forma muito simples, mas de uma forma muito forte, como nós temos que a cada dia das nossas vidas agradecer ao acordar, quando nós vamos dormir, a esse Deus misericordioso, a esse Deus bom, que faz com que as virtudes nós venhamos com elas, mas ele nos dá a oportunidade de desenvolvê-las. Nós vamos entender que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, na página 23, fala para a gente assim, no item 17, a virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Todos nós viemos carregados de virtude. Deus nos criou exatamente para sermos pessoas felizes, para que nós pudéssemos evoluir moral e espiritualmente. Só que ainda nós continuamos cegos, sem entender as leis dos desígnios de Deus. Na visão espírita, a virtude diz, a visão espírita, ela diz que aquele que possui virtude adquire por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de bondade, para se despojar do mal e para fazer o bem. Quando nós paramos de analisar essa visão espírita, quando fala para a gente que a virtude ela adquire por seus esforços em existências sucessivas, é que nós, que já estamos dentro da doutrina, temos um entendimento. As pessoas que estão nos visitando hoje, nós temos um entendimento que na casa do meu pai existem várias moradas, e essas moradas elas são sucessivas. A gente vem de encarnações passadas, nós estamos aqui reencarnando, buscando o nosso aperfeiçoamento. E a única forma que nós conseguimos crescer e evoluir moral e espiritualmente é através das reencarnações sucessivas. E a virtude ela vem desenvolvendo assim. Por quê? Quando a gente for mais adiante, nós vamos entender como que é difícil a gente desenvolver as virtudes se nós não estivermos predispostos a evoluirmos nesse planeta tão pequeno, que faz parte do universo imenso e que a gente às vezes ainda acha que a gente só existe vida no nosso planeta, né? E só nós somos os bambambam, né? Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, tentando aí passar para a regeneração, para que a gente consiga até que venham espíritos mais evoluídos conviver com a gente e tirar essas nossas imperfeições, que é o nosso egoísmo, que é a nossa falta de amor ao próximo, que é os nossos desvios sexuais, é as nossas tantas outras imperfeições morais que a gente tem e que a gente precisa estar aí galgando o degrau através das reencarnações para que a gente consiga progredir e buscar, quem sabe, um planeta mais evoluído para habitar. No livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, a pergunta 893 fala para a gente assim: qual a mais meritória das virtudes? É aquela fundada, a resposta do Espírito da Verdade, é aquela fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, para você ter virtude, para você conseguir a maior virtude, você precisa primeiro entender o que é a caridade. E a caridade está ligada ao amor, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, para a gente tentar entender um pouco mais sobre a prudência e a paciência. No livro Espiritismo de A a Z, nós vamos estudar que existem algumas virtualidades que elas são relativas e são absolutas. E o que quer dizer isso? Primeiro, as virtualidades absolutas, elas são aquelas que ainda em nenhuma encarnação elas foram realizadas. A gente reencarna e não consegue evoluir, não foi ainda, não buscamos isso de dentro de nós. Não exercitamos, porque é o que eu disse, todas as virtudes são exercícios diários, principalmente a prudência e a paciência, e nós vamos entender o porquê que elas são virtudes cardinais. A segunda virtualidade é a relativa. São as que já foram realizadas
realizadas em anteriores encarnações, mas que na presente aguardam em latência o desenvolvimento. Por isso nós estamos buscando esse estudo esse ano. Exatamente para a gente poder acender a chama em nós das virtudes que ainda nós precisamos trabalhar. A prudência e a paciência foram tão direcionadas a mim naquele dia, exatamente porque foram as que mais tenho precisado exercitar. Principalmente em 2015 para cá, quanto aprendizado. E isso, a gente às vezes, como a gente sabe que não existe o acaso, né? Que tudo não cai uma folhinha de uma árvore sem que Deus permita. No dia que a tia Severina fez para nós a palestra que a gente trocou essas mensagens, eu falei, alguma coisa que você quer me dizer. Então vamos levar para casa e vamos refletir, né? E isso nós aprendemos que nós precisamos mais do que nunca entender que virtude, quando no seu mais alto grau, ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E quem é esse homem de bem que nós precisamos ter? Quem é o homem virtuoso que nós precisamos ser? É o homem que é bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Até que ponto nós somos pessoas, somos homens e mulheres de bem? Até que ponto nós estamos conscientes do nosso papel dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos de trabalho, nos nossos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos em família? Ser bom é fácil. Ser sóbrio, modesto, laborioso é fácil. Às vezes nós somos um pouco desse homem do bem, desse homem virtuoso. Mas nós precisamos entender que toda virtude ela tem seu mérito próprio, porque todas indicam progressos na senda do bem. Então, toda vez que a gente, quando a gente estiver saindo do recinto, aquele cartaz nosso cheio de catavento, é para jogar bastante virtude em todo mundo, para aquele catavento realmente girar e trazer aquelas virtudes para a nossa vida, né? Por isso que está todo coloridinho, para ver se a nossa vida se transforma em uma vida mais colorida. Então, hoje estou falando de duas, mas tem tanto naquele cartaz que nos chama a atenção, e nós precisamos realmente exercitar todos eles. Compreendendo o que era a virtude que saía de Jesus. Eram excluídos por ato de sua vontade e do seu poder magnético. Ele dirigia sobre os doentes e notadamente sobre os que dele se aproximavam. Jesus já tinha a virtude também da cura. E nós, quando nós estamos imbuídos no amor de Jesus, nos ensinamentos dele, tentamos desenvolver as nossas virtudes, a gente para analisar aquela mulher que tocou a veste de Jesus. No meio daquela multidão, Jesus parou e falou assim, quem tocou minha veste? Os discípulos ficaram apavorados. Como assim? No meio dessa multidão, quem tocou sua veste? Nós não temos condição de saber. Jesus sabia quem era. Era uma mulher virtuosa. Era uma mulher que necessitava de uma cura para um procedimento, como uma doença física que ela tinha. A fé dela era tão grande que ela conseguiu tocar Jesus e com o magnetismo, com a energia dela, Jesus percebeu que era uma pessoa muito especial que tocava a veste dele. Jesus nos diz, quando ele estava com os discípulos, e tinha pessoas possuídas por espíritos de mal, que a gente chama aqui de irmãos infelizes, que os discípulos viraram para ele e falaram, Jesus, não temos como curá-lo. O que ele diz? Povo incrédulo. Povo incrédulo. Porque nem nós, nem os discípulos naquela época sabiam do poder que Deus já nos deu. E que Jesus veio fazer para nós, nos demonstrar na sua existência de 33 anos passando pela terra, nos mostrando a cada dia o poder que estava para ser usufruído e a quantidade de coisas que nós poderíamos fazer com a nossa fé. Que nós vamos falar dessas virtudes, que é o lugar que se chama, que é a fé, a caridade e a esperança. E aonde nós estamos situados, meus irmãos? Quando nós
vamos parar para falar das virtudes que a gente não está conseguindo se situar, nem saber se realmente nós somos pessoas virtuosas, se somos pessoas, mulheres e homens de bem. A reflexão do livro de AZ, Espiritismo de AZ, ainda vem falar para a gente assim: virtude não é o poder que fala, é sim o poder que irradia. Porque como nós somos virtuosos, nós irradiamos energia boa. Nós passamos para o nosso próximo que tem de mais sublime, que é o amor. E como às vezes é difícil exercitar algumas virtudes, mas quando a gente o faz, com certeza nós irradiamos muita luz. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, não é nenhuma florzinha, não. A gente tem que buscar aquela flor especial da menina Angelita, que nós lemos o poema, mas buscarmos essa flor ornamental de forma que ela seja uma coisa prática, que a gente possa trazer aquilo como um ato de amor na nossa existência. Nós precisamos ainda entender, que eu achei tão bonito também no livro Espiritismo de AZ, que fala para nós que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Olha que coisa mais linda! A virtude é o esporte da alma. Nós preocupamos tanto em exercer uma rotina, definirmos a nossa dieta, definirmos a nossa atividade física, termos disciplina, praticarmos algum esporte para cuidarmos da nossa beleza física, da nossa aparência física, ou às vezes é por questão de saúde. Mas qual é o exercício que nós estamos fazendo para a nossa alma? Esse exercício que Jesus pede, o esporte da alma. Vamos fazer desse esporte da alma as virtudes que ainda nós precisamos desenvolver. Para que nós sejamos pessoas mais realizadas, mais felizes nessa nossa trajetória terrena. E essa foto eu gostaria que esses slides prestassem bastante atenção nisso. Nós vamos falar da nossa primeira virtude, que é a prudência. Eu achei linda essa foto porque ela está ligada exatamente ao ser humano que precisa ser prudente. Ele tem que ser introspectivo, ele tem que se autoconhecer, ele tem que voltar para si mesmo. E que eu achei lindo nessa foto, nesse momento de reflexão dessa pessoa, essa luz bem no chakra frontal dela, né? São um dos chakras mais importantes que a gente tem para a nossa energização. Aí esse chakra frontal, todo iluminado, porque é esse encontro que ela está buscando para poder praticar a prudência e ser uma pessoa virtuosa. As características ou particularidades da pessoa que se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Isso é a definição no dicionário para nós do que é prudência. É precaução, em que há sensatez que demonstra ou age com paciência, ponderação ou calma. Olha a quantidade do significado da palavra prudência. Precaução, sensatez, paciência, ponderação ou calma. Essa virtude é tão importante que ela é regida pela razão, que faz escolhas para o homem agir sabiamente, tendo em vista um bem comum a todos. A prudência, meus irmãos, ela está ligada à sabedoria, ela está ligada à razão. E quantas das vezes a gente deixa a nossa emoção vir à tona de uma forma tão forte que a gente atropela tudo nas nossas decisões? Nós perdemos a razão. Nós perdemos a capacidade do raciocínio lógico de enxergar lá na frente. Nós somos imediatistas. A gente quer resolver aqui e agora. Né? O meu problema com a Helena vai ser resolvido aqui e agora. Mas eu posso, numa forma de falar, eu posso, do meu jeito de falar, magoá-la profundamente. E talvez trazer nela uma mágoa que ela vai carregar durante muitos anos. Nos faltou prudência na nossa relação. Né? E nós vamos entender que ela é uma virtude, que a prudência é a temperança, ela é a moderação, ela é a sensatez ou a cautela.
Trata-se da virtude de agir de forma justa e ponderada. Se nós vamos fazer uma reflexão aqui agora, e cada um de vocês é público para vocês mesmos, vocês têm sido prudentes? Vocês têm tomado atitudes assim, ó, impensadas, que deixou a temperança e a moderação de lado? Que deixou a sensatez de lado, seja no ambiente familiar, afetivo ou profissional? A todo instante a gente vive, convive, né, em sociedade, mesmo com os nossos próximos, que são os nossos familiares, nós estamos sendo colocados à prova a todo instante. E às vezes, como nos faz falta prudência, sensatez? Uma das decisões que eu tive que tomar ano passado, uma decisão muito pessoal, foi uma decisão que me doeu muito, mas se eu não tomasse, ia causar um estrago lá na frente. E foi muito difícil tomar, porque o nosso imediatismo, as nossas emoções, elas pedem para a gente querer aquele retorno rápido. Né? Você precisa de tomar uma decisão e falar assim, gente, isso aqui vai causar o quê? Nós precisamos pensar nisso. A minha reação com a Lelena vai ser o quê? Eu usei de aspereza com ela no meu falar, e qual a consequência que isso vai dar? A nossa amizade, que remonta de muitas décadas, vai simplesmente acabar porque não houve um diálogo, porque não houve a sensatez, a precaução e a cautela ao falar. Por isso, meus irmãos, que a prudência ela é tão estudada que lá no Egito, os egípcios falavam que eles representavam a prudência através de uma serpente com 3 cabeças. A serpente com uma cabeça de leão, uma cabeça de lobo e uma de cão. Mas por que essa simbologia egípcia? Porque no entendimento dos egípcios, o sujeito prudente, a pessoa prudente, ela deve ter a astúcia da serpente, a força do leão e a agilidade do lobo e a paciência de um cão. Por que a paciência de um cãozinho? Quem tem um amigo em casa, um cãozinho sabe. É o melhor amigo mesmo, né? Aguenta o estresse do dono, dos vizinhos, de quem está em casa, está sempre ali pronto para te esperar quando você chega, né? Está sempre ali tendo aquela paciência com a gente, né? Quem tem animal de estimação, seja do que for. Mas, nesse caso específico, os egípcios traziam para a gente essa representatividade da prudência. A prudência, ela está associada, dentro das virtudes cardinais, ela é a principal. Porque as virtudes cardinais é a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência. Só que a prudência acaba abrangendo todas as outras. Porque ela faz com que ela seja associada com a sabedoria, com a introspecção e com o conhecimento. Olha que virtude bacana que é a prudência. Que nada mais, nada menos que a nossa inteligência emocional desenvolvida. É quando você coloca a razão e a emoção em sintonia. Ela é uma dessas 4 virtudes cardinais e a gente tem que pensar sempre que toda a sabedoria está ligada a quê? À busca do conhecimento e à prática dele. Você recebe o conhecimento, você estuda, você analisa, mas se você não absorve, não pratica, fica só no conhecimento. A sabedoria é quando você aplica o aprendizado que você está tendo. Nós vamos ainda dizer que, neste caso, a virtude é a capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, não só no sentido geral, mas com referência a ações apropriadas num dado tempo e lugar. Embora a prudência não execute qualquer ação, ela está preocupada unicamente com o conhecimento. Todas as virtudes têm que estar reguladas por ela. Olha a importância da prudência. Aí eu analisei, Angelita, que coisa aquela palestra de Severino, que você me pega logo esse papel e fala, cadê sua prudência? Está exercitando? Que bom que eu estou evoluindo, eu consegui exercitar bem e agora eu tenho que exercitar mais. Porque a gente, no convívio diário, até mesmo no nosso dia a dia, né? Você está no trânsito, uma pessoa que te xinga, que pode acabar com o seu dia se não tiver um pouco prudente, para tentar assimilar aquilo ali e manter a temperança, a sensatez para não revidar. No trabalho, algum colega por um motivo ou outro
não estava feliz no dia e carrega algum mau humor, alguma situação que faz com que nós perdemos a nossa temperança, o nosso equilíbrio. Que nós possamos, meus irmãos, realmente fazermos o uso dessa grande virtude que é a prudência em todos os momentos da nossa vida. Por outras palavras, prudência dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Isso é muito sério, porque nós precisamos trazer isso para dentro das nossas vidas e um exercício diário mesmo. A Ana falou comigo, Angelita, como é que vai ser o tema da palestra? Eu falei, eu pensei assim. Mas nós vamos mudar? Ela falou, de jeito nenhum. É isso mesmo. Porque eu falei, tem que ser um exercício diário. Eu não consegui achar um outro complemento para poder ter paciência sem ser exercitar diariamente. Embora a prudência seja aplicada a qualquer julgamento, as tarefas mais difíceis que distinguem uma pessoa como prudente são, por exemplo, quando uma pessoa determina o que seria melhor dar como doação de caridade, como doações de caridade, ou decidir como punir uma criança, por exemplo, ao fim de prevenir repetir alguma determinada ofensa. Mas ela é focada nas doações de caridade. Ser prudente, ser virtuoso, é você praticar caridade primeiro com a gente mesmo. É uma alta caridade. A gente tem que realmente exercitar e falar assim, meu Deus, deixa aqui eu, me estruturar para depois eu doar ao outro. Convencionalmente, a prudência é o exercício de julgamento sadio em negócios práticos. Isso quando a gente leva para o nosso ambiente de trabalho, que nós vamos chegar também nesse momento. No entanto, a palavra tornou-se crescentemente sinônimo de cautela. Por quê? A prudência nomeia uma relutância de tomar riscos, que permanece uma virtude com respeito aos riscos desnecessários, mas quando injustamente estendido, sob muita cautela também, pode tornar-se como um vício de covardia. No ambiente de trabalho, quantas das vezes você precisa estar sempre tomando decisões comedidas, pensadas, mas muitas das vezes nos falta também ousadia e atitude. Então a prudência em excesso, ela passa a ser uma covardia. E você poderia estar tomando uma atitude que faria bem, um bem comum, e você negligencia esse momento. Por isso, meus irmãos, dentro das virtudes, a paciência, eles citam 7 virtudes aqui, mas são tantas outras, mas eu gostaria de citar a generosidade, a temperança, a paciência, a caridade e a humildade. Essas eu acho que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Eu gostaria de falar, dentro das virtudes cardinais, já falamos que a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência ela engloba todas as outras, e a gente deixar bem claro o tripé das virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Nós, da doutrina, sabemos que sem caridade não há salvação. Se nós exercitarmos o amor contínuo ao próximo, que esse próximo seja o mais próximo mesmo, primeiro que os nossos familiares, nós não atingiremos a salvação. E para nós falarmos da segunda virtude, que é a paciência, eu gostaria antes da Conceição fazer uma leitura que foi psicografada pelo Wellington. A vida odierna aos vivos é exercício constante para o desenvolvimento da paciência. Ser paciente onde quer que tu esteja. A paciência é virtude de verdade que te faz ter uma vida tranquila junto àqueles com os quais convive. Seja no meio da multidão, seja no trânsito, no trabalho, no teu lar ou no ambiente religioso. Exercita o entendimento das escolhas de cada um, sendo paciente. Espera o momento de cada criatura. Exercita a proposta do bem de tua vida, mas aguardando a vontade dos teus companheiros de caminhada
sua vida a sanção da paciência, para que o convívio diário não te magoe e nem te desesperes com situações que não te dizem respeito, senão exclusivamente a pessoa que está ao teu lado vivenciando a oportunidade do aprendizado. Olha que mensagem maravilhosa do Bezerra de Menezes para nós. É a canção da paciência, que essa virtude tão rara é que vai fazer com que nós compreendamos as pessoas que caminham conosco. Quando nós olhamos naquele slide, nós percebemos que existem 3 taças quase que transbordando, ainda continua pingando. Está pingando ali o exercício da nossa falta de paciência, da nossa falta de caridade, da nossa falta de fé, da nossa falta de prudência. Que aquelas taças ali sejam uma taça do trabalho, da família e dos relacionamentos afetivos. Como que está andando aí a nossa prudência e a nossa paciência no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar e nos nossos relacionamentos afetivos? Quantos casais em terapia? Quantas pessoas buscando auxílio de profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque não estão conseguindo se relacionar? Seja no trabalho, seja do lado afetivo, seja do lado familiar. Família, meus irmãos, é o maior aprendizado que nós temos, é com ele. Não duvide disso. Quando nós, por questões de atividades ou resgates de vidas passadas, estamos em determinada família, e a gente às vezes não tem, fala assim, nossa, sou tão diferente das pessoas da minha família, não sei por que eu sou assim. Ah, é assim porque está precisando vir aí. Que bom que você é diferente. Tomara que seja cheio de virtude para fazer com que o que está caminhando com você evolua. Nada é por acaso. E a prudência e a paciência, nesses âmbitos que a gente está olhando, familiar, do trabalho e afetivo, ela vai fazer com que seja um bálsamo para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui na Terra. Que nós possamos cumprir de tal forma que a gente saia daqui e quando nós apresentarmos ao Pai, quando nós chegarmos na espiritualidade e chegarmos não tão pesados como nós estamos hoje, mas que nós possamos chegarmos mais leves para prestarmos conta do que aqui nós fizemos. O que eu fiz em prol do meu próximo? Estou conversando com uma pessoa essa semana, a sua irmão difícil demais. Agora a gente conseguiu internar ele para poder, desintoxicação de álcool e droga, mas aqui não tem jeito, não. O traste. Eu levei tanto susto. Eu falei, família é um ambiente de encontros e reencontros de alma. Eu levei tanto susto a uma pessoa que eu não esperava ouvir essa palavra dela. Eu falei, seu irmão precisa de tanta caridade. Olha, você está aqui trabalhando, tem seu próprio negócio. O seu irmão está precisando, ele não teve a mesma escolha que você fez. Ele escolheu um caminho um pouco tortuoso, porque ele está precisando de passar por um aprendizado de uma desintoxicação, de passar 9 meses numa clínica. E você está aqui saudável, com a sua família, fazendo planos futuros. Agora você não sabe o que ele apronta na nossa família, como ele era aprontar mesmo, né? Além de álcool e droga e esquizofrenia, com certeza apronta mesmo, né? Apronta. Porque ele não tem nem a capacidade que você tem de se estruturar como você está estruturando para educar seus filhos. Falei, põe mais amor no seu coração. A Flávia tem muita mágoa dele, porque ele sempre me prejudicou muito. Eu falei, porque ele é doente. Ele está precisando exatamente de amparo e de dar uma energia boa, que você olhe para ele com energia boa, que vai ser melhor para você. A caridade está sendo feita para você. Mas a gente leva susto, porque as pessoas às vezes falam de uma forma tão incisiva que a gente fala, meu Deus, pode ser irmão, né?
Então está precisando de oração. Mas aí Deus coloca as pessoas assim na nossa vida para que a gente tenha prudência. Para a gente poder ajudar. Não fala assim isso aí, né? A gente leva uma palavra, você vai que enviou, não, mas pelo menos você plantou. Igual uma diferença de facultar, né? Fala, vamos plantar uma gotinha no oceano, para dessa a gente. São os exercícios, né? Os exercícios. E é exatamente isso que a gente está tentando. Refletir para que a gente saia daqui melhores do que nós entramos nesse recinto. Se a gente for olhar qual que é a definição de paciência no dicionário, vai falar que virtude de quem suporta margens e incômodos sem queixumes nem revolta. Qualidade de quem espera com calma, o que tarda. Perseverança em continuar o trabalho apesar de suas dificuldades e demora. Porque nós somos imediatistas por natureza. A gente quer o retorno agora. Só que o tempo da gente não é o mesmo tempo de Deus. Se nós somos pessoas virtuosas que colocamos na presença de Deus a nossa vida, Ele sabe das nossas necessidades materiais e espirituais. Se nós somos pessoas que pedimos, clamamos, mas ainda não veio, por que ainda a gente não está merecendo? Qual o merecimento que a gente tem para pedir determinadas coisas que a gente pede às vezes, até muito além do que a gente precisa, né? Às vezes a gente fica almejando uma coisa até bem além do que a gente precisa. A paciência, meus irmãos, é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. É fácil? Não. Também não é fácil aqui na Terra, não, gente. Vamos dar um jeito de ser muito melhores para a gente sair daqui e habitar um planeta mais evoluído, porque aqui não tem nada fácil, não. É planeta de provas e expiações mesmo. Nós vamos estar sempre nos altos e baixos. Nossos momentos de alegria, de satisfação, os nossos de desespero, daqui a pouquinho um de equilíbrio, o outro mais ou menos, para que a gente exatamente possa refletir o nosso papel e desenvolvermos moral e espiritualmente. Nós precisamos entender que a paciência é principalmente baseada na tolerância, com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Nós estamos sendo tolerantes. Aí a gente lembra daquele cara da escolinha que falava na TV, tolerância zero, né? E a gente está assim, nós estamos assim, com a tolerância zero, porque a vida está exigindo um ritmo de nós que faz com que a gente atropele as coisas. Nós não damos conta de tanta informação que a gente não dá um jeito de selecionar o que nos interessa. Porque a gama de informação e às vezes de carga negativa que a gente recebe até na mídia nos deixa cabisbaixo. Nos deixa exatamente na época que nós estamos, né? Da cabecinha abaixo, do cabisbaixo, mexendo, conectando, né? Só conectados no celular ou no tablet, né? Nós precisamos da tecnologia, a tecnologia às vezes nos deixa impacientes. Porque a gente levava dias ou meses para ter a informação, nós temos informação de um segundo. E nós achamos aí que o computador está demorando a responder, né? Nossa, mas está demorando a conectar, né? Nós estamos conectados demais. Hoje eu assisti uma trechinho só de uma entrevista, que ela é doutora, pós-doutora, um currículo fantástico. E a pergunta para ela é exatamente a questão familiar. Por que hoje os jovens perguntam tanto, indagam tanto os pais? Por que eles começam uma profissão, daqui a pouquinho eles mudam? Porque eles têm o poder da escolha que nós não tivemos. Os nossos avós não educaram nossos pais às vezes não nos educaram. Pelo contrário, quantos de nós estamos aqui mesmo? A profissão foi escolhida pelos pais, foi direcionada pelos pais. Aí você fazia um curso, você tinha aquela formação sobre o resto da vida, mas é uma coisa que você não tinha afinidade nenhuma. Hoje os jovens, eles querem aprender. Na pesquisa que ela fez, eu achei muito bonito até, porque com todas as indagações, os jovens ainda querem aprender com os mais velhos. Mas eles querem aprender no vivencial, não que eles imponham
o curso que ele tem que fazer. Eu conheço duas pessoas que formou, entregou o diploma para os pais e foi fazer o que queria. Entendeu? Porque a gente precisa amar o que faz. Às vezes, a gente direciona os filhos, fala que é o melhor. Gente, pai e mãe, que é o melhor para o filho, a gente ama, é o amor maior, é o amor que transborda. Né? Então, assim, como que a gente não vai querer o bem? A gente às vezes dá opinião. Mas será que é essa felicidade que ele busca? Nós estamos tendo a paciência e a tolerância de tentar entender o que o nosso filho jovem está querendo? Porque, na realidade, hoje nós precisamos de exercer uma coisa que a gente não tinha na nossa época, porque nós éramos muitos filhos, e os pais não tinham aquele tempo de ficar dialogando. Nós não tínhamos muito de diálogo, era resolvido, né, na hora, né? Então, a gente não tinha, hoje não. Os nossos filhos querem esse diálogo. O professor, enquanto está dando aula, o aluno está conectado, se ele falar uma coisa errada do ensinamento dele, o aluno já está questionando. Porque as pessoas estão conectadas 24 horas. Só que essa conexão nos deixa ansiosos, nos deixa imediatistas. E nós queremos agora o que às vezes a gente vai levar um certo tempo para conseguir. Certo? Dando aí continuidade, o ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Se você sabe que se você almeja vai levar algum tempo, você automaticamente vai buscando exercitar a paciência. Porque algumas coisas a gente tem a noção clara que não adianta a gente querer para hoje ou amanhã. Mas a gente também não tem que esperar demais. É aonde nós estamos aí cheios de angústia, porque estamos com excesso de futuro. Buscando tudo no imediatismo que a gente às vezes nem tem condição, nem financeira, nem em todos os aspectos, em ambos, a gente conseguir naquele momento, se for alguma coisa material. Mas a busca pelo espiritual, ela é fundamental, porque ela que vai nos dar, a nossa inteligência espiritual é que vai nos dar exatamente esse equilíbrio, essa prudência que nós precisamos, essa paciência que nós precisamos para cumprir a nossa missão aqui, de pai, de mãe, de tio, de avós, no nosso ambiente de trabalho, enfim. Dentro do Espiritismo AV, nós temos ainda que a paciência é uma das características do ser educado e humanizado. Olha que forte. Quem é paciente é educado e humanizado. Saber agir com paciência significa não agir com pressa, ser atento e cuidadoso com o que se está fazendo. Saber ouvir, saber ver, saber falar, saber sentir. Olha que traje difícil. Nós estamos sabendo ouvir, falar, sentir e agir. Mais uma pergunta que a gente para casa aí, para a gente fazer essa autorreflexão. Saber agir, paciência e verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando não seja mais fácil desistir. Porque muitas das vezes é tão mais fácil de desistir, não vou ficar pelejando com isso, não vou ficar tentando resolver isso não, preciso desistir. Será que é o melhor caminho? É a hora que nós temos que acionar a nossa prudência e colocar a nossa inteligência emocional à flor da pele e falar assim, é hora de desistir ou é hora de eu continuar mais um pouco? No Evangelho, a verdadeira paciência, eu gostaria de deixar essa frase para vocês, a verdadeira paciência é sempre a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outra na exemplificação. A paciência é sempre a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo. Tudo começa com a gente. Tudo começa com o nosso equilíbrio, com a nossa paz interior, com a nossa vivência, com o nosso querer, com a nossa predisposição a sermos homens e mulheres virtuosos. A paciência é uma escolha que vai fazer com que nós tenhamos muito menos ansiedade,
exercitarmos o tempo, o esperar, que é tão difícil às vezes. No Evangelho, em Mateus capítulo 5, no versículo 5 e no versículo 9, fala para a gente assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E para que a gente honre ser filho de Deus, nós precisamos transbordar amor, transbordar a paz, transbordar o entendimento. E esse slide da paciência, eu quis colocar 2 momentos afetivos. Quando você encontra sua cara metade, que você, pelo menos naquele momento, acha que é a metade da laranja, né, Caterina? É a metade da minha laranja, né? Minha outra metade. E que você está naquela paixão, naquele olhar gostoso, né? De querer estar perto, né, Tiadana? De querer estar perto, né? De namorar, né? De estar juntos, de trocar experiências juntos. Aí escolhem caminhar juntos e lá na frente o olhar já é diferente, porque é um olhar maduro, porque aquele casal caminhou tanto tempo junto. Será que eles exercitaram muita paciência? Eles tiveram muita prudência para chegar onde eles chegaram? Eu estou dando um exemplo afetivo. Quantas pessoas entram em uma determinada empresa e aposentam nela? Quantas convivências e quantos momentos de prudência e de paciência nós temos que exercitar no nosso trabalho, na nossa família? E quem dirá nos nossos relacionamentos, quando nós encontramos uma pessoa que a gente ama tanto, mas a educação, os hábitos são diferentes do nosso, e a gente vai aprender a conviver nesse convívio diário. Ah, Angélica, mas hoje é tudo moderno, a gente de casa, cada um no seu quarto. Outro dia eu ouvi uma coisa dessa, fiquei apavorada. O casal ainda continua, eles dormem em quarto separado. É um modelo novo, né? Eu não entendo muito esse modelo não, porque eu acho que eu sou bem a moda antiga. Que eu acho que ainda, né, o dormir junto faz parte até do aprendizado, né? Mas a gente entende que as pessoas, os relacionamentos mudaram, que as pessoas não estão se tocando tanto, estão se conhecendo pela internet, estão se relacionando, alguns relacionamentos dão certo. Conheço pessoas que conheceram pela internet, estão casadas, são pessoas felizes, mas a maioria a gente sabe que às vezes, né, são tragédias que a gente ouve na mídia, desses encontros, que a gente acha que encontrou a metade da gente lá na internet, mas são os meios hoje que você tem para conhecer outras pessoas. E aí a gente vai ter esse desafio do viver, o desafio do conviver. E quanto a gente tem que colocar nos nossos dias, principalmente o amor. Porque nada disso que nós estamos falando aqui, de todas as virtudes que a gente tem que desenvolver, porque elas já estão dentro de nós, nada a gente consegue direcionar se a gente não tiver esse encontro de alma. Né? Se a gente colocar esse coraçãozinho na nossa vida e levar para dentro da nossa família, para o seio da família, do trabalho, do convívio social. Porque a todo momento nós somos testados. Porque Deus nos deu livre-arbítrio exatamente para que nós possamos fazer as escolhas mais acertadas. Por isso nós somos humanos, por isso nós nos diferenciamos dos animais. Porque nós temos um fator interessantíssimo que se chama inteligência. E essa inteligência que nos permite exercitar o livre-arbítrio. Portanto, meus irmãos, que nós possamos levar as reflexões dessa noite de uma forma muito serena para os nossos lares, para o nosso trabalho. Vamos exercitar o nosso convívio social, vamos exercitar a prudência e a paciência quando a gente sentir que um colega nosso ou uma pessoa próxima estão precisando dessas virtudes, vamos exercitar, porque a gente, pelo menos ensinando, a gente de repente consegue ser introspectivo e trazer isso para dentro da gente e falar assim, não, esse aqui eu estou te doando meu amor, né? Estou te doando a minha orientação, estou te ensinando a prudência e a paciência, mas eu também vou exercitar. Que nós possamos, então,
precisava nem de ser encarnado no nosso planeta. Um espírito evoluído, um espírito totalmente iluminado, escolheu, me deixa ir para a Terra, eu vou ser governador daquele planeta. Da minha existência eu vou ensemear na paz, o amor, eu vou mostrar todas as virtudes que um ser humano precisa para ser bom e virtuoso. E ele pegou seu cajado e caminhou em nosso meio. E tem religiões que ainda esperam a vinda de Jesus. Jesus está aqui agora. E já passou 33 anos aqui, continua olhando por nós e esperando que a gente possa melhorar, possa evoluir. Ele veio e deixou um legado de ensinamentos para nós. E a gente ainda deixa de ouvir, de sentir, não fala, não professa a palavra dele, e não sente, não ouve, não vê. Fazemos de surdos, cegos e mudos, enquanto ele está batendo a nossa porta com o seu cajado. Acordem. Eu estou aqui. Eu já te ensinei tanto a palavra de Jesus para você pegar a Bíblia. Ensinamentos a todo instante, de virtudes e virtudes e virtudes. E precisou os discípulos ouvirem dele, ou incrédulo. Eu estou aqui te ensinando, estou mostrando a capacidade que cada um de nós, de vocês tem, de cura, de evolução, e eles estavam lá ainda. Não consigo, por falta de fé. Então que nós possamos nessa noite realmente termos um tempo de renovação para a nossa alma. Termos a caridade com nós mesmos, conosco mesmos. É o momento de falar assim, eu quero ser caridoso comigo. Eu vou praticar a prudência, a paciência, em todos os âmbitos da minha vida, social, familiar, afetiva. Eu vou pegar a palavra de Jesus e vou levar para a minha vida. Mas não só ouvir, praticar. E que nós possamos, meus irmãos, sermos pessoas melhores. Eu sempre gosto de encerrar a minha fala, sempre pedindo a Deus que a gente saia com a qualidade de luz, está sempre aqui acampada, nos protegendo e nos amparando. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos naquele edifício. Uma casa espírita é um hospital de alma. E se nós estamos aqui hoje, alguma coisa nos trouxe aqui. E esse sentimento que nos trouxe aqui pode ser transbordado nesse momento na volta para a vida de vocês, da família de vocês, em forma de amor, de prudência e de paciência. Eu gostaria de pedir o nosso irmão Hélio que fizesse uma prece de Pai Nosso, ele fala com tanta propriedade, e depois eu vou colocar uma musiquinha que eu quero que a gente relaxe um pouquinho. Logo assim que ele terminar, eu vou soltar um videozinho e a gente vai continuar com os olhos fechados aí, para a gente só fazer um momento de reflexão sobre a prudência e a paciência. Mas eu queria encerrar com essa imagem de Jesus e a oração que ele nos ensinou. Você pode fazer para nós, por gentileza? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar encarnado, de participar da casa de Deus comigo, e pedindo a todos os nossos familiares e queridos, onde quer que eles estejam em nossos lares, em nossos corações, encarnados e desencarnados. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão do corpo e da mente nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas aos nossos devedores, o esquecimento de todos nós. Livra do mal e reside em nós mesmos, pois o teu reino é o poder, é a glória e a misericórdia para todos. Que assim seja, vamos permanecer com nossos olhos fechados. Eu vou colocar no vídeo. Permanecer com nossos olhos fechados, relaxando o nosso corpo físico e espiritual. Eu vou colocar no vídeo. Essa música é uma música muito bonita e ela vai nos ajudar na reflexão que nós precisamos. Vamos fechar nossos olhos,
colocarmos na presença de Deus nesse momento. Senhor Jesus, nos colocamos em vossa presença nesta noite, nesse momento de reflexão sobre as virtudes. Queremos pedir perdão pelas nossas imperfeições. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça com que possamos receber as tuas bênçãos nesse momento. Bênçãos de paz, de amor, de harmonia. E que todas essas bênçãos nós possamos levar para os nossos lares. Sonda-nos, Senhor, no propósito que temos nessa noite de exercermos a prudência e a paciência. Sonda-nos, Senhor. Vós sabeis o que se passa em nossos corações. Depositamos nesta noite todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Sonda-nos, Senhor. Dai-nos a prudência, dai-nos a paciência para entendermos os teus desígnios e, mais do que nunca, para praticarmos a caridade com nós mesmos. Que nós possamos, Senhor Deus, sermos mais prudentes e pacientes, principalmente nos nossos lares, com todas as pessoas próximas. E que nós possamos fazer da fé, da esperança e da caridade o nosso lema. Que nós possamos, Senhor Deus, sermos homens e mulheres virtuosas. Tenha misericórdia de nós. Permita que Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua falange do bem, acampe nesse momento ao nosso redor. Que a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos neste recinto, possamos receber as tuas bênçãos e o entendimento de tantas coisas que passamos e que às vezes abalam a nossa fé. Renova-nos, Senhor, nesta noite. Renova o nosso espírito. Que nós possamos sair daqui emanando energias positivas e que nós façamos de todas as virtudes o esporte da nossa alma. Piedade, Senhor.